Olá, saúde, força e luz. Continuamos aqui com o nosso querido José Luiz, nos dando um show da história de Sertãozinho, e eu gostaria que ele falasse um pouco melhor e mais pormenorizado de algumas personalidades importantíssimas. Américo de Souza, a nossa querida Gorete, porque não podemos falar de Américo sem falar de Gorete, e de quem, para mim, é o padroeiro das artes de Sertãozinho, o Beto Bellini, seu amigo. Por favor, José, nos ilustre. E um brinde com essa cerveja maravilhosa, Alunde. Falar de teatro, tomando cerveja, é estar no Olimpo, já que a Olímpia é o nome do seu teatro. Oi, Egídio. Essas pessoas são caras demais, né? Vamos começar falando do Américo. Américo Rosário de Souza, nascido em Barretos, trabalhou no posto de gasolina, chega a Sertãozinho porque o irmão dele já morava aqui, os irmãos, né? A Dona Elvira, a escola da Dona Elvira, de datilografia, em frente ao Hospital Neto Campelo. O Américo vem para cá, ele fazia direito e foi trabalhar com o Dr. Geraldo Paulo Nardelli no escritório dele, e ele morava em cima do escritório do Nardelli, tinha um quartinho com banheiro, era ali com o Américo. E o Américo veio e chegou, ele trouxe o moderno para o Teatro de Sertãozinho, porque lá em Barretos, o Américo fez teatro com o Zé Expedito Marques. O Zé Expedito Marques fez a escola de EAD. Ele conheceu o Arutim, ele foi conterrâneo do Arutim, e ele chega com essas ideias, né, que era uma coisa muito maluca, e faz direito, começa a trabalhar como advogado, se torna assim um causídico. Não tinha ninguém que fizesse júri como o Américo, me desculpa, mas não tinha, né? Com questão social sempre. E obviamente que nesse meio, começando a fazer teatro, dentro dos grupos que ele criou, a Gorete de Souza vai fazer teatro. E os dois começam a namorar. Certo? Começam a namorar e se casam. Né? E hoje, depois que Gorete e Américo se conheceram, não dá para falar de um sem o outro. Certo? E a Gorete é uma atriz de primeira linha, vamos assim dizer. Eu tive já o prazer de contracenar com ela em palco N vezes, mas fazendo o Espírito das Árvores, ela fazendo a Dona Ambição e eu o Diabo das Secas, aquilo é uma coisa que eu vou levar para outra vida. Quando eu chegar lá em cima, eu quero montar. Está na quarentena, rabugento. Perfeitamente, entendeu? É com outro elenco, certo? Com o elenco do grupo de iniciação. Ah, não, mas teve comigo com a Gorete também, comigo com a Gorete. E a Gorete é uma pessoa, assim, de uma humildade, de uma capacidade, sabe, de entender as coisas. E o Américo, quer dizer, o que o Américo faz com o grupo de iniciação, com a molecada, quer dizer, o Américo é uma coisa, não dá. Permita-me só uma coisa. Você acertou em cheio. O Américo produziu o público de Sertãozinho. Não é muito difícil você encontrar uma cidade na qual as pessoas respeitam o teatro como o Sertãozinho respeita. E vou te dizer uma coisa, o Américo é conhecido em todo o território nacional. Conhecido e admirado pelo teatro que faz aqui. O Américo teve N propostas para ir embora. Ele nunca quis, certo? Porque o Américo, quando ele, no iniciação, qual é a principal coisa dele? Formar o ser humano. Você pega um grupo de iniciação, nós pegamos lá no começo, eu tinha do cortador de cana ao médico, todo mundo junto, entendeu? Não tem essa coisa de hierarquia, não tem nada disso. E o Américo é de uma capacidade poética que, pelo amor de Deus, né? É um poeta de primeira linha. Então ele é de uma importância que não tem por onde, né? Mas quando cria o Iniciação, eu fui trabalhar junto com ele no Iniciação, e eis que eram 12 meninos e meninas. Entre eles, com 10, 11 aninhos, Gilberto César Ortolã Bellini, certo? E não só ele, né? As duas irmãs dele também, a Tatiana e a Karina.
E a primeira peça que a gente monta, se não me falha a memória, acho que foi isso, Lambe Beiços e Seu Criado Cata Farelo, do Fábio Gaia, né? E eu, como sempre, fazendo figurino, né? Dirigindo cena junto com o Américo. E eu lembro que o figurino dessa peça é uma feira, né? O Beto fazia um vendedor de flores. Eu criei para o Beto um figurino e uma hora ele tirava a calça, então eu fiz uma cueca samba canção com coração vermelho na bunda, que o Beto tem guardado isso até hoje. Foi a estreia do Beto. E o Beto lá com 10, 11 aninhos, né? Já na primeira turma de iniciação, fazendo teatro. Eis que daí 2, 3 anos, na época veio o Colégio Técnico Nossa Senhora Aparecida, a SEMAR, trouxe o ensino médio através do COC. E eu fui dar aula de biologia. E eis que o Beto vai ser meu aluno de biologia, né? E a mãe do Beto tinha sido minha professora de literatura e de português, a Cida Bellini. E obviamente que com o Beto eu crio um elo de irmão, e com a família dele, mas com o Beto, né? E o Beto é um menino que é do empreendedorismo que não tem por onde, de uma humildade que não tem por onde também. E ele foi pegando tudo aquilo, ele foi conhecendo tudo aquilo, até que um dia ele começa a produzir. Hoje o Beto é o maior produtor cultural dessa cidade. Certo? E que não visa lucro, que não visa nome, que não visa nada, né? Então tudo isso, quer dizer, você pegar a partir de um indivíduo chamado Américo Rosário de Souza, cria uma iniciação, que chega um Beto Bellini, um Tuca, mas eu também vou falar daqueles que não fizeram mais teatro, mas que são plateias até hoje, e que é gente que está junto com a gente. Quer dizer, esse povo vem ao teatro. Hoje nós temos no grupo de iniciação netos de quem foi da primeira turma. E o respeito. E a iniciação abriu o teatro para o povo. Por quê? Porque a iniciação acontece às terças e às quintas. E desde a primeira turma, o pai e a mãe ia, levava o filho, sentava ali e ficava assistindo. Daí 3, 4 dias, eu posso subir? E ele sempre foi aberto ao público. A gente tinha, época que a iniciação tinha na plateia, 70, 80, 100 pessoas assistindo. E muitas, E chegou avós, e chegou tudo isso. Então, isso é de uma importância que não tem tamanho. Por isso que o Teatro de Sertãozinho é respeitado no Brasil inteiro e até fora dele. Porque a nossa amostra de teatro, quando a gente começou, o Beto já fez parte da primeira, menino ainda. Era eles que seguravam ingresso, era eles que recebiam ator, entendeu? E a gente foi ganhando experiência, quer dizer, que não existia isso. Nós tínhamos saído de uma censura do cão, certo? E aqui chega, a gente traz, eu nunca me esqueço, aí entra o Mileide Brits, não posso esquecer a Mileide, né? Mileide foi trabalhar no teatro na época do Kim. Logo que o teatro inaugurou, a Mileide trabalhou no teatro 5, 6 anos. Também um baluarte dentro das mostras. E a Mileide começa a fazer contato com grupos e tudo, e de repente a gente tem, através do... como é o nome dele, gente? Já morreu o ator. A gente tem contato com a Fundacem, com o Inacem, e chega aqui em Sertãozinho o Grupo Galpão. Certo? Para apresentar. Para vocês verem na ponta do pé. O Romeu e Julieta veio muitos anos depois. E a gente era maluco. Nesse espetáculo, o Toninho do Galpão descia por uma corda da torre da igreja. E a gente levou o espetáculo também para a Praça de Cruz das Posses. E a TV Ribeirão, que estava nascendo, a TV Ribeirão foi de uma importância muito grande para a nossa mostra. A TV Ribeirão foi lá gravar. Gravou. Na segunda-feira saiu no Jornal Nacional. Acabou o Jornal Nacional, nós começamos a receber telefonema no teatro. Queremos o Grupo Galpão, queremos falar com o Grupo Galpão. Você percebe? E a gente recebia grandes companhias. Sertãozinho lançou um monte de gente, né? Isso tudo porque sempre teve o apoio da prefeitura. Até que chegou uma hora que, através do Mané Braz, que era vereador, a mostra de teatro ela é instituída por lei. Então, hoje, por lei, ela acontece sempre no mês de abril, maio, né? Instituída por lei. E passou por aqui na mostra grandes baluartes. E o Beto foi pegando toda essa experiência. É um menino muito inteligente, né? E hoje está aí. A Gorete continua fazendo teatro, o Américo continua fazendo teatro, outros vieram, né?
E a gente está aí nessa batalha toda e acho que vamos fazer teatro até depois que a gente passar, né? Que aí diz que espírito baixa, né? Ah, mas quero baixar um ator, ele que vai, aí, gente, certo? Mas são pessoas que não dá para... E dentro da iniciação são tantas as pessoas, o Tuca, a Manu, o Calão Segato, certo? Dos que morreram, a Ana Paula, que já morreu, o Altair, a Fefa, o Altair Tardelli. A este, você me abre para eu falar um pouquinho do Altair? Altair Tardelli trabalhava, nunca me esqueço, de cobrador da São Bento, certo? Aí ele foi fazer iniciação. E começou a fazer iniciação. Uma noite nós saímos, fomos no bar da Bel, que era o sobrado atrás da igreja. Aí eu e o Américo vimos que aquele menino estava bem interessado, trabalhava o dia inteiro como cobrador, chegamos para o Quingago, era o governo do Quingago. Quingago, dá para contratar alguém para o teatro? Ele quem é? Altair Tardelli, assim. Contratou. Pelo amor de Deus. Foi uma coisa que chegou e que... Encantado. E o Altair era um ser encantado. Um ator de primeira linha, um produtor de primeira linha. Adorava aquele teatro, se dedicou por aquele teatro a vida inteira. Certo? Infelizmente, a vida o levou. Deus o tenha, um amigo, um ator, uma pessoa de teatro, uma pessoa da cultura, um ser humano, como poucos foram forjados nessa vida. O Altair Tardelli, ele trabalhava como cobrador da São Bento, da aviação São Bento, que fazia Sertãozinho Ribeirão. E ele foi fazer iniciação, né? E de repente nós percebemos, ele se encantou com aquilo. Que ele já era um artista, mas não tinha tido oportunidade. Então, na época, eu nunca me esqueço, era o governo do Quingago, o Américo foi até o Quingago. Kim, será que dá para contratar alguém para o teatro? Só trabalhava o Daniel e a Neide, certo? O Kim, quem é? Ah, o Altair Tardelli, assim, eu precisaria de alguém mais, precisaria, né? Porque tá aquela coisa toda. O Kim falou, vamos contratar. E contratou o Altair chegou no teatro. Largou São Bento, veio para o teatro, e ali o Altair descobriu o mundo, e nós ganhamos uma pessoa maravilhosa. O Altair era um artista plástico, o Altair dominava a iluminação, ele dominava a sonoplastia, ele dominava cenário, um ator como poucos. O que o Teatro de Sertãozinho deve a Altair Tardelli, e ele participou efetivamente das montagens de iniciação, das montagens do Gravatá, quer dizer, criatividade imensa. A gente sempre falava, eu e o Beto comentava, o Américo, lá vem as ideias do Altair, vai sair coisa boa. E saía coisa boa, né? E eu lembro bem que quando a gente montou o pedido de casamento, que foi o grande papel do Altair, o Arcides Descargado, né? Que eu cheguei para ele e falei assim, a gente tinha adaptado o pedido de casamento para era uma peça russa, mas para o ambiente caipira. Eu cheguei para o Altair e disse assim, Altair, assista Mazzaropi. O Altair passou 30 dias, ele viu tudo, era em fita, DVD, a fita, não DVD. Ele assistiu todos os filmes, e quando ele cria o Arcides Descargado, é uma coisa impressionante. A gente era obrigado a fazer, porque as pessoas iam só para ver o Altair fazer o Arcides Descargado. Você está entendendo? E infelizmente, né, a vida levou o Altair muito cedo. Mas eu acredito que nada é cedo. Quer dizer, ele foi dentro do tempo dele, né? E com certeza hoje lá em cima o Altair deve estar encantando todos os anjos. E para nós ele é sempre uma referência. Sempre. Tanto é que agora a gente está montando um espetáculo novo, vou falar aqui em primeira linha, né? E que é dedicado ao Altair. Porque ele é um amigo, um ator, um artista que não tem tamanho, uma pessoa que deixou saudade e que marcou. O Altair Tardelli faz parte da história cultural e teatral e artística dessa nossa Sertãozinho. Eu espero que esse nosso encontro tenha sido uma homenagem à cidade de Sertãozinho, que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, e que todo mundo saiba um pouco do grande que você é. Obrigado, José Luiz. Eu que digo obrigado, Egídio, obrigado, Jota. Para mim é sempre um prazer poder falar dessa terra abençoada, né?
essa Sertãozinho e tomando essa cerveja aqui, ó, gente, da Lund. Vocês não sabem o que é isso. Eu tenho impressão que se o Aprígio de Araújo tivesse tomado essa cerveja, nossa, o que mais ele não teria feito para Sertãozinho a partir de tudo que ele fez, hein, gente? Um brinde a todos os sertanezinos que construíram esta cidade. E aos garrefas.